presidente do INSS, Gilberto Waller, disse que o governo federal vai fazer buscas ativas por pessoas afetadas pelos descontos indevidos em benefícios previdenciários em todas as comunidades do Brasil. E ele pediu aos cidadãos que tenham calma. Bom, que tipo de impacto isso tem na imagem do governo de uma maneira geral? O professor Eduardo Green, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, está aqui conosco. Professor Green, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Heródoto, sempre um prazer estar com vocês. Igualmente. Professor, isso mexe com o governo de uma maneira geral, haja vista que está sendo divulgado que essas fraudes começaram no governo Temer, passaram pelo governo Bolsonaro e agora estouram no governo Lula? Naturalmente que sim, Heródoto, até porque a responsabilidade sempre é do governo de plantão. Nesse caso, é o governo do presidente Lula. E, sobretudo, porque, pelas informações que nós temos, essas já eram uma fraude conhecida desde a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Há evidências de atas de reunião alertando que esse esquema ilegal de descontos de aposentados por meio de associações já havia sido notificado tanto pelo INSS ou para o INSS, bem como para o Ministério da Previdência, e ao que parece nada foi feito. Então, temos aí um desgaste bastante significativo de uma prática continuada de desvio ilegal de recursos por meio de um órgão governamental que deveria ter coibido isso na medida que tinha informações para tal. Então, é claro que o desgaste recai sobre o governo Lula, sobretudo, e me permita só avançar uma questão que eu acho que é importante, porque o governo Lula assumiu em 2023 com um discurso muito contundente, não apenas em relação à preservação da democracia, mas também em relação a tudo aquilo que se julgava serem práticas corruptas ou de desvios de condutas ou de malversação do dinheiro público que o governo Bolsonaro tinha implementado. Lembremos, por exemplo, a CPI da Covid, a questão das vacinas superfaturadas no Ministério da Saúde na época. Então, um evento como esse, dessa dimensão social, que envolve milhões de aposentados e envolve bilhões de reais, ele certamente enfraquece o discurso do governo em relação àquilo que eram dos seus aspectos julgados fortes para se contrapor à reeleição do então presidente Bolsonaro. Professor, quer dizer que esse tema é mais contundente por mexer, vamos dizer assim, com os aposentados e seus parentes e as pessoas que estão chegadas a ele, do que outros temas também que estão sendo explorados pela própria oposição? Naturalmente que sim, porque nós sempre temos na sociedade alguns segmentos que nós vamos dizer assim, são mais fragilizados, têm menos condições de se defenderem com seus próprios recursos. Já são pessoas que estão afastadas do cotidiano de uma série de atividades normais de trabalho, dominam menos recursos de informática. Então, por exemplo, problemas que envolvem crianças, mulheres, aposentados, todos esses segmentos que nós chamamos ou minorizados ou mais fragilizados em termos da capacidade de defender os seus direitos sociais e constitucionais que nós temos, isso amplia ainda mais a crise porque dá um aspecto para a opinião pública de uma certa maldade, digamos assim, com a qual o governo foi conivente. Tanto é assim que esse assunto vem sendo, a meu juízo, muito bem aproveitado pela oposição. Lembremos o vídeo que bombou na internet do deputado Nicolas Ferreira, evidentemente com uma série de confusões ali, mas não importa, o fato é que narrativas na política contam, e a narrativa que pode ficar para o governo é de um governo leniente, tolerante, com o roubo de dinheiro de pessoas que têm uma situação social mais fragilizada e que dependem exclusivamente desse dinheiro para sobreviver, porque não tem outra fonte de renda. Então, sim, isso tem uma repercussão social muito maior do que outros episódios também de desvio de dinheiro público ou de corrupção. Professor Green, tenho acompanhado o noticiário e sempre quem está no poder não quer saber de CPI. Não, peraí, não precisa de CPI, que nós já estamos apurando. Isso vale para todos os partidos políticos e todos os governantes. Quando o cara está no governo, CPI não vale. Quando ele está na oposição, a CPI vale. E aí, vai ter CPI ou CPMI não vai se desgastar? Qual é a sua avaliação?
Não, primeiro acho que são duas coisas, Heraldo. É um direito constitucional da oposição de defender-se contra governos na instalação de CPIs. Ao que parece, o requisito constitucional foi atingido com a assinatura de 1/3 de deputados e, portanto, em tese, nós deveríamos dizer a CPI precisa ser instalada. Popularmente falando, nós podemos utilizar uma expressão que é assim, os presidentes da Câmara dos Deputados, ou do Congresso Nacional, ou do Senado Federal, podem matar no peito e não instalar uma CPI. Lembremos que o então presidente do Senado, da época do governo Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, tentou matar no peito a não instalação da CPI, que investigou a malversação do dinheiro público e desvio de conduta do governo Bolsonaro no caso das vacinas e da Covid-19, mas foi vencido pela pressão dos deputados e da sociedade. Eu acho que, nesse caso, vai ser muito difícil também que o presidente do Congresso, já que nós estamos falando de uma CPMI, portanto, que envolve, para quem nos escuta, apenas a Câmara ou o Senado, mas seria uma comissão parlamentar mista de inquérito, composta por representantes de ambas as casas, porque o desgaste que isso significaria seria muito grande. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma situação que o governo deixou um problema acontecer, o desgaste está dado, e a CPMI, nesse caso, eu acho que no final do dia, ela não vai significar tanto desgaste para o governo, porque, digamos, o peso das cobranças vão acabar recaindo sobre o governo Temer, o governo Bolsonaro, lembrando que essa é uma prática que vem já de outros governos, embora ela tenha crescido exponencialmente no governo Lula. Mas o principal ponto que me parece aqui é que uma CPMI atrasa no Congresso Nacional a votação de temas de interesse do governo, com o qual o governo já contava para a eleição do ano que vem. Sobretudo, tomando um exemplo claro, a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ou seja, esse eu acho que é o principal problema da CPMI. O segundo problema é que nós vamos ter todo dia o noticiário falando negativamente do governo, o governo esse que está com baixa popularidade e que, portanto, precisa ter notícias positivas para dizer para a sociedade. Então, uma CPMI, ela fortaleceria aquilo que o governo não quer nesse momento. Né? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Nova Brasil. Muito grato. Obrigado, Heródoto. Foi um prazer com você. Bom dia. Professor Eduardo Grink, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. E, portanto, mais uma contribuição diante de outras tantas que você tem acompanhado aqui no jornal.